Agora abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 4. Nós leremos o texto da Santa Palavra de Deus a partir do versículo de número 10 até o versículo 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração. Nós queremos, Deus, experimentar a bênção do contentamento. Ó Deus, nós queremos que a nossa alegria esteja verdadeiramente em Ti. Ó Deus, e te pedimos que durante cada momento da nossa vida, que o Senhor nos dê essa sensação de contentamento, de estar controlados pelo Teu Santo Espírito e totalmente dependentes do Senhor. Agora fala a nossa alma pela Tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso. Transforma a nossa vida e ensina-nos a que nos alegremos somente em Ti. Nós oramos, Deus eterno, clamando a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Filipenses é a carta da alegria. Mais de 16 vezes entre substantivos e verbos, a palavra alegria se repete nessa carta. E essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Você se lembra que Paulo queria ir para a província romana da Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, ele, contornando Mísia, queria ir para a Bitínia, em direção a outra região da Turquia, mas disse que o Espírito de Jesus não permitiu, diz Atos 16. Então, ele com seus amigos pararam em Troade, e à noite Paulo teve uma visão de um varão macedônio. Filipos ficava na Macedônia, na Grécia. A Grécia era composta pela Macedônia e pela Caia. Então ele teve uma visão de um varão grego dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E imediatamente eles se levantaram e foram para a Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia na qual eles entraram foi Filipos. E ali não havia sinagoga. Então Paulo ia, amados irmãos, à beira do rio, onde se juntavam os judeus piedosos daquela cidade para orar, e ali pregava o Evangelho. E ali ele ganhou Lídia para o Senhor Jesus Cristo. Depois, indo para aquele lugar de oração, na beira do rio, uma menina possessa por demônio, durante vários dias diziam que ali estavam os servos do Deus Altíssimo. Paulo se injuriou, expulsou o demônio da menina. O dono da menina, porque ela era escrava, ficou com tanta raiva que ela não podia mais fazer adivinhação, e ele não ganharia mais dinheiro por isso, que denunciou Paulo e seus amigos, e eles foram açoitados e colocados no cárcere. E ali então a noite inteira eles louvavam ao Senhor, e o Senhor manda um terremoto, diz a Bíblia, e as cadeias se caem das mãos deles, e as portas se abrem, e o carcereiro olhou tudo aquilo, e pensou que eles tinham fugido, e para não ser assassinado, pegou a espada e já ia se matar, quando Paulo disse: não te faças nenhum mal. E ele entrou trêmulo ali, irmãos, e disse o seguinte: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E depois então, as autoridades daquela cidade descobrem que Paulo é romano e pedem desculpa por havê-lo açoitado e pedem que ele se retire dali. Assim nasceu essa abençoada igreja de Filipos. É impressionante perceber, irmãos, que a cidade de Filipos é uma cidade que é uma colônia de Roma. Então, pessoas nobres de Roma, quando aposentadas, vão morar em Filipos. Alguns soldados da guarda pretoriana vão morar em Filipos. E até senadores aposentados moram em Filipos. Mas a igreja não é composta da alta classe daquela cidade.
A igreja é composta de gente humilde, de gente simples, de gente de uma classe social mais baixa, alguns comerciantes e até escravos daquelas pessoas. E se não bastasse, a igreja tem um problema de divisão. Evódia e Sintique, que estiveram com Paulo na plantação da igreja, estão brigando. E Paulo então escreve essa carta e está preso em Roma. A igreja ainda está triste por saber que o apóstolo Paulo está preso em Roma. Mas Paulo escreve a carta dizendo que está feliz porque está preso por causa do nome de Jesus. Ele é prisioneiro de Cristo. E durante 16 vezes ele diz à igreja que se alegre. E aqui no nosso texto, quando vai chegando no final da carta, Paulo conta que recebeu uma oferta dos filipenses. E ele vem agradecer a oferta. E ele fica muito feliz com a oferta, mas ele diz que a razão da alegria e do contentamento dele não é a oferta. E ao olhar para esses 4 versículos maravilhosos, o Senhor vai falar conosco sobre a bênção do contentamento. A palavra usada para contentamento aqui no grego é autarquês, de onde vem a nossa palavra no português, autarquia, que significa governo próprio. Contentamento, então, é aquele que está satisfeito e controlado com as circunstâncias que vive, que não está desesperado, que ainda que esteja numa situação de fartura ou de pobreza, essa pessoa tem domínio próprio, tem controle próprio, está autogovernado, porque tem a bênção de Deus na sua vida. Então, ao olhar para essa mensagem nessa noite, que o Senhor te encha de contentamento, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha domínio próprio, independentemente da circunstância que você esteja enfrentando. Que Deus te dê a bênção do contentamento. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos mostra que a bênção do contentamento é uma bênção agradecida. A bênção do contentamento é uma bênção agradecida. O versículo de número 10 nos diz, queridos irmãos e irmãs: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo, amados irmãos, está preso em Roma. Ele precisa se sustentar. Ele é um dos maiores pregadores da fé cristã, mas ele ainda precisa comer. E a Bíblia nos ensina então que a igreja de Filipenses mandou para ele uma oferta. Uma igreja que não era muito rica, uma igreja composta de gente humilde, mas que fez um esforço com grande amor e carinho para mandar uma oferta preciosa para o apóstolo, para aquele missionário, pastor que foi o plantador desta igreja. E Paulo então disse: eu me alegrei sobremaneira. Ele diz: eu fiquei muito feliz, minha alegria foi muito grande. Ele diz: por quê? Porque uma vez mais vocês renovaram o cuidado de vocês comigo. Mais uma vez vocês me deram uma oferta abençoada para me sustentar. Vocês já tinham esse cuidado antes, mas vocês não tinham essa oportunidade. Mas agora Epafrodito foi para Roma, e ele levou essa oferta da igreja. E Paulo então, amado irmão, diz ter a bênção do contentamento, que é uma bênção agradecida. No momento em que ele estava preso, precisando de recursos, necessitando daquela oferta, Deus moveu o coração dos filipenses para abençoar a vida daquele pastor, pregador e missionário. Mas Paulo louva a Deus neste capítulo, irmãos, pela igreja de Filipos. Sabe por quê? Se você ler alguns versículos mais abaixo, o texto vai dizer que até para Tessalônica eles mandaram a oferta para Paulo 2 vezes. Paulo passou, amados irmãos, 3 fins de semana em Tessalônica e não teve uma oferta sequer daquele povo, mas a igreja de Filipos o sustentou ali. E Paulo trabalhou na grande e rica cidade de Corinto, e lá ele teve que trabalhar fora, e a igreja nunca investiu na vida dele, porque tinha um coração tacanho, um coração mau, um coração que não era generoso. Mas os filipenses, ainda que fossem humildes, ainda que fossem pobres, ainda que passassem por dificuldade, com grande amor juntavam as suas ofertas e abençoavam a vida daquele missionário, a vida do apóstolo Paulo. Ah, meus queridos amigos e irmãos, Paulo conta para nós essa história, e ele fica muito feliz, não só por receber aquele dinheiro, mas por ver que o Evangelho tem dado fruto no coração daquelas ovelhas que estão dispostas a investir na obra do Senhor Jesus. Paulo aqui está tremendamente agradecido pela oferta que recebeu. Amados irmãos e irmãs, essa bênção maravilhosa do contentamento é uma bênção agradecida. É a bênção daquele que olha para a vida e reconhece que não merece nada, que merece a ira de Deus,
que merece que a mão do Senhor pese sobre a vida dele. E não obstante, Deus graciosamente o amou e deu Cristo na cruz para salvá-lo. E se não bastasse essa bênção maravilhosa da salvação, o Senhor ainda dá o sustento, o cuidado e a bênção do dia a dia para os seus filhos e para as suas filhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem tem a consciência do amor e do perdão de Deus, quem tem a consciência do cuidado de Deus a cada dia, não vai viver murmurando, não vai viver reclamando, não vai viver chutando pedras pela rua, mas vai ter um coração tremendamente agradecido, porque sabe que não merece nada da mão de Deus, mas tem recebido bênçãos maravilhosas, dadivosas e graciosas da parte do Senhor Jesus Cristo. Há 3 anos atrás eu fiquei impactado com um testemunho de um dos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu não vou contar o nome porque ele não gostaria que eu contasse. Mas aquele irmão tinha acabado de receber uma oferta maravilhosa e pôde adquirir seu apartamento com aquela oferta que recebeu. Depois de um tempo, um outro irmão de muitas posses chegou e deu uma oferta de aproximadamente R$200 mil para aquele missionário, há uns 4 anos atrás. E aí o missionário perguntou para ele: o que você quer que eu faça com uma oferta tão grande de R$200 mil? E aí ele falou para o missionário: é para você fazer o que você quiser. Você tem dedicado sua vida ao Senhor, está aí, faça o que você quiser. E aí aquele irmão que deu a oferta ficou mais perplexo ainda. Aí o missionário: é sério? Ele: não, é para você, é para a sua família, se quiser comprar uma outra casa, se quiser fazer uma viagem, se quiser fazer algo especial, é um presente para você. Um irmão que amava missões deu aquela oferta para o missionário. E aquele irmão ficou perplexo porque o missionário falou assim: então tá bom, eu vou pegar 20 mil para mim, porque eu preciso resolver algumas coisas, e vou dar 180 mil de oferta para outros 40 missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que o camarada que deu a oferta ficou com vontade de dar foi mais. Porque aquele homem foi grato pela oferta que recebeu, mas entendeu que tudo não devia ser para si, porque tinha o coração agradecido, resolveu abençoar outros missionários que também investem na obra. Então, quem recebe ofertas e é sustentado na obra de Deus também pode abençoar a vida de outros e ser um instrumento para expressar generosidade, mas só pode ser generoso com as suas ofertas aquele que está agradecido pelo cuidado de Deus, aquele que entendeu que Cristo ofertou sua vida na cruz do Calvário por ele. Cristo deu-se a si mesmo, sendo ele o mais caro e o mais precioso do universo, se entregou por amor de nós. Então, se ele por nós se entregou, é um privilégio doar a nossa vida, doar os nossos dons, doar os nossos talentos e até os nossos recursos para a obra dele. E se você é um missionário, um pastor, alguém que recebe uma oferta, talvez você não vive com tanta sobra assim, mas meu amigo e irmão, agradeça o cuidado de Deus com você, agradeça o sustento de Deus na sua vida. Deus é bondoso, ele deu Cristo na cruz por você. Nós merecíamos a ira de Deus e o inferno, e ele já nos salvou de graça e nos deu a bênção da salvação. Se não bastasse, ele cuida de nós, nos supre e nos abençoa a cada dia. Nós devemos ser as pessoas mais agradecidas deste mundo. É como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na pandemia, na quarentena, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para contigo. Agradeça. Tudo que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Você está no centro da vontade de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, que você se contente no Senhor, que você se alegre no Senhor, que o seu coração transborde de gratidão nesta noite, em nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus nos dê a bênção do contentamento. Mas ao orarmos para a palavra nesta noite, nós aprendemos que a bênção do contentamento, além de ser uma bênção agradecida, ela é uma bênção ultra circunstancial. A bênção do contentamento é uma bênção ultra circunstancial. Leamos versículos 11 e 12. Diz assim o texto: digo isto não por causa da pobreza,
A palavra no grego para pobreza aqui, irmãos, é necessidade, tá? Foi traduzida como pobreza, mas talvez a melhor tradução seria necessidade. Então eu vou ler porque eu estudei a palavra no grego. Digo isso não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a estar contente. Ele não fica desesperado, ele não deixa que o seu coração seja levado pelas circunstâncias, nem quando ele tem muito, ele é dominado por causa dos recursos ou do dinheiro que tem, porque ele aprendeu a estar contente, satisfeito em toda e qualquer situação. A bênção do contentamento, irmão, é uma bênção ultra circunstancial, é isso que ele nos conta aqui. Digo isso não por causa da necessidade. Ele diz, eu não estou agradecido que vocês mandaram a oferta só porque eu estou passando necessidade, é isso que ele está falando, certo? A palavra usada aqui é necessidade, ele vai usar a palavra pobreza mais embaixo. Porque eu aprendi a ficar satisfeito em toda e qualquer situação. Paulo, irmãos, é dominado pelo Senhor, ele sabe que o Senhor o ama, ele sabe que o Senhor deu a vida na cruz por ele sabe que o Senhor cuida dele, então ele diz que pode ficar contente em toda e qualquer situação. Ele mesmo já nos disse em Romanos 8,32, que eu citei de manhã e citei agora e gosto de citar milhares de vezes: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo sabe que Deus já deu Jesus por ele, e que por causa disso ele pode ficar satisfeito, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. E aí ele vai nos dar um testemunho de como ele viveu isso. Ele diz, olha, eu sei estar humilhado, mas também sei ser honrado. Quando eu sou humilhado, eu não fico, eu quero morrer, como é que me humilharam? Eu sou o apóstolo Paulo, por que me trataram desse jeito? Ele pode até ficar triste no momento, mas ele está satisfeito. Mas quando alguém reconhece, Paulo, você é uma bênção, não sei o quê, isso não infla o coração de Paulo e não leva a ser orgulhoso, porque ele está satisfeito, não é nas circunstâncias, nem na maneira como tratam, ele está satisfeito no Senhor. Então ele sabe ser humilhado. Quando ele é humilhado, fica triste, mas isso não o leva ao desespero. Mas também quando ele é honrado, ele não se deixa inflar e nem se orgulha por causa disso, porque ele está contente em toda e qualquer situação. A satisfação dele está no Senhor. Mas ele continua testificando a nós, ele diz, tenho experiência de tudo em todas as circunstâncias. Já fui honrado, já fui humilhado. E aí ele diz mais, tenho experiência de fartura, já sentei numa mesa e comi coisa boa, de tudo, mas já fiquei com fome. A palavra usada para fome aqui, irmão, não é extrema necessidade, é falta de alimento, certo? Paulo diz, já teve dia que eu não tive o que comer. Não é que ele estava a ponto de morrer de fome, mas ficou sem alimento em determinada situação. Ele diz mais, eu tenho experiência de abundância, já tive muito, mas já tive experiência de escassez. Já teve dia em que as coisas me faltaram. Paulo, amado irmão, está dizendo a mim e a você que a bênção do contentamento é uma bênção ultra circunstancial. Quando você se satisfaz em Cristo Jesus, você pode passar por experiências de exaltação, de ser honrado, e isso não vai levar você a ser inflado ou se achar de mais alguma coisa, porque a sua alegria não está nos aplausos dos homens, nem nas palavras positivas que dizem a seu respeito, mas também você pode passar por resistência e dificuldade e não perder a esperança de viver, porque ainda que os homens te humilhem, ou traiam você, ou te esqueçam, você está satisfeito porque você tem Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você tem a salvação na sua vida. Então você pode viver com fartura e agradecer por causa disso o dia que tiver fartura. Mas no dia que não tiver fartura, no dia em que tiver dificuldade, no dia que tiver pobreza, você também vai dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me prometeu dar o pão de cada dia, e o pão de cada dia não vai faltar. E aí o apóstolo diz, eu já tive com abundância, já tive muitos recursos, mas já tive com escassez, mas eu estava
contente em toda e qualquer situação. Irmão, quando você vem de uma origem pobre e humilde, e você recebe muitos recursos, é muito fácil ficar satisfeito. Mas quando você é rico, e tem bens, e tem oportunidades, e perde tudo que você tem. Meu amigo irmão, aí a situação é complicada. Mas é nessa hora que o seu coração é provado. Se você confia no Senhor, se a sua alegria está no Senhor, ou se a sua alegria está nos seus bens, na circunstância que você vive, ou nas coisas que você tem. Irmãos, essa bênção do contentamento é um grande desafio. Nesses dias de pandemia, nós temos conversado muito. Essa noite, com a minha querida, nós conversamos em nosso leito até as 2h, a gente conversando, e orando e conversando, e no decorrer da semana, conversando com ela, eu disse: Cleusa, eu estou satisfeito, eu estou contente, mesmo no meio da pandemia, mesmo com sonhos e projetos que a gente tinha para a Unida nesse ano, não satisfeitos, o Senhor tem me alegrado, me ensinado a me alegrar nele. E aí eu parei para refletir, irmãos, e nesses últimos anos, Deus tem me ensinado a alegrar-me nele, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Quando nós viemos de Brasília para cá, nós tivemos que praticamente, depois que está aqui pagando, nós entregamos o nosso apartamento para não continuar com a dívida. Nós já tínhamos pago 7 anos de financiamento, mas para não continuar com a dívida, nós entregamos e não lucramos nada com isso. E o Senhor me ensinou a não colocar segurança em bens desse mundo com a venda desse apartamento. E de repente, então, nós estamos aqui em São Paulo trabalhando. Deus tem nos abençoado e tem feito nossa igreja reagir para a glória e para a honra do nome de Jesus, mas nós nos alegramos somente nele, não só nas circunstâncias. E aí, então, no ano passado, eu estou aqui com grande alegria. De repente, um dia antes do meu aniversário, meu carro pega fogo. Eu fiquei mais de 2 meses em meu carro. Deus usou alguns irmãos e irmãs queridos da igreja para nos abençoar, para nos ajudar no conserto do carro, porque não tinha seguro e ficou muito caro. Mas eu fiquei e falei: oh Deus, que presente de 40 anos, coisa boa, hein? O carro pegou fogo comigo, com meus pais dentro, com a minha esposa. Mas o Senhor me ensinou a ter contentamento. Com carro, sem carro, minha alegria não está no carro, minha alegria está em Jesus. Mas nesse período, Deus tem abençoado a nossa igreja, tem nos feito pregar aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, tem nos dado a bênção de pregar na televisão para as casas de pessoas humildes da grande São Paulo, tem nos dado a bênção de pregar na rádio, tem nos dado a bênção de anunciar Cristo, tem abençoado a nossa igreja local. Aí, para começar esse ano, Deus maravilhoso chama para si, para a glória. Aos meus olhos, de uma maneira rápida, o Senhor chamou o meu pai, por quem eu orei a minha vida inteira, e não foi fácil. E de repente Deus chama também um tio querido. Mas o Senhor tem me ensinado a estar contente em toda e qualquer situação. Eu falei: Deus, obrigado, porque as perdas vêm para nos mostrar que a nossa alegria não está nas circunstâncias, não está nos bens desta vida. A nossa alegria está em Cristo Jesus. E aí, quando as bênçãos chegam, nós não enaltecemos as bênçãos acima do Deus das bênçãos, porque nós sabemos que as bênçãos vêm do Senhor, as portas abertas, as oportunidades vêm do Senhor, e se o Senhor abre portas e resolve usar a nossa vida de uma maneira muito maior do que nós imaginávamos, é somente para a glória dEle e para a exaltação do nome de Jesus. Então, quando as bênçãos vêm, nós continuamos nos alegrando no Senhor, e quando as dificuldades se manifestam, nós nos alegramos do Senhor. No ano passado, nós sentamos com o conselho e fizemos um projeto, amados irmãos, para os 120 anos da nossa igreja. Graças a Deus, conseguimos fazer a nossa Bíblia. Alguns de vocês compraram, e quando acabar a pandemia, vão comprar para abençoar outras pessoas. Mas nós pensamos em trazer pregadores aqui, e não podemos trazer alguns pregadores no mês de abril, já no mês de maio, a situação não muda. Nós tínhamos um projeto, oramos por 120 novos membros esse ano. Deus sabe quantos Ele dará. O conselho fez uma proposta de uma oferta especial para o ano, mas Deus está no controle, irmãos. Ainda que a circunstância não venha saindo da maneira que nós planejamos, nós estamos contentes em toda e qualquer situação, porque o homem não tem que estar no controle. Quem tem que estar no controle
é o Senhor. E quando o Senhor está no controle, nós podemos descansar nele, nós podemos ter bênção nele, nós podemos ter paz nele. Eu contei esse testemunho para você, não é porque eu sou alguma coisa, é só pela graça do Senhor. É para dizer para você que você pode experimentar contentamento ainda nos dias de grande dificuldade, ainda nos dias em que as coisas não acontecem como você desejava. Eu sou um pastor que ama ver a igreja cheia, que ama abraçar os irmãos, e já faz um bom tempo que nós estamos pregando todo domingo para a igreja vazia, mas ainda que a gente sinta falta de ver os irmãos aqui, e ainda que a gente sinta falta de abraçar o rebanho, nós sabemos que Deus está cuidando de todos, e a nossa alegria está no Senhor. Meu irmão, que Deus te dê a bênção de ficar contente, independentemente da circunstância que você vive. Sabe por quê? Porque Deus te amou antes da fundação do mundo, mandou o Cordeiro de Deus para morrer na cruz para pagar os teus pecados, te selou com o Espírito Santo da promessa, te deu a sua palavra para te guiar neste mundo, te promete a bênção de que você estará com Ele na glória, e promete usar todas as coisas que você está enfrentando para o seu próprio bem. Então, meu irmão, pare de aumentar a sua tragédia, pare de achar que Deus perdeu o controle, pare de se sentir a pessoa mais miserável da terra. O seu Senhor te ama, Ele deu Cristo na cruz por você, Ele te colocou nessa situação, Ele está no controle de tudo. Que você fique contente em toda e qualquer situação, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos dê a bênção do contentamento, em nome de Cristo Jesus, amém. Você tem experimentado a bênção do contentamento? Como temos visto no texto, a bênção do contentamento é uma bênção agradecida. A bênção do contentamento é uma bênção ultra circunstancial. Mas talvez você me pergunte, pastor, qual é a última característica, então, da bênção do contentamento? Que Deus te dê a bênção do contentamento. Ela é uma bênção agradecida, é uma bênção ultra circunstancial, ela não está fundamentada nas circunstâncias, porque ela é, em terceiro e último lugar, uma bênção cristocêntrica. A bênção do contentamento é uma bênção cristocêntrica. Paulo nos diz no versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é usado de qualquer jeito, não é, meus irmãos? Né? Você vê ele muitas vezes no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Você vê o camarada pregando lá na casa dele, tudo posso, ele bota uma faixa, tudo posso naquele que me fortalece. O cara, eu posso comprar uma mansão, eu posso ficar rico, eu posso não sei o quê, mas o texto não está dizendo nada disso. Paulo está dizendo que ele pode enfrentar todas as circunstâncias da vida, ele pode passar pobreza, ele pode ter riqueza, ele pode ser humilhado, ele pode ser exaltado, ele pode ter abundância, ele pode ter escassez. Ele conta que já tem experiência de tudo isso. E ele então diz que porque ele tem experiência de tudo isso, ele diz que pode enfrentar qualquer circunstância na sua vida, porque a sua força não vem dele mesmo, a sua força não vem das suas finanças, a sua força não vem da sua riqueza, a sua força não vem do seu estado de ânimo, a sua força não vem da maneira como tratam, a sua força vem de Cristo. E Cristo o fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que nós podemos enfrentar qualquer circunstância quando a força da nossa vida vem da fé que temos no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. É o que o apóstolo diz lá em Romanos 8:35 que nós lemos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mais adiante ele vai dizer que por amor do Senhor nós somos entregues, amados irmãos, à tribulação e à morte todo dia. Mas Paulo está dizendo que ele não tem medo nem da morte, que até a morte ele pode enfrentar,
Que bênção maravilhosa, porque ele tem Cristo na vida. Ele vai dizer no versículo 38 e 39 de Romanos 8: pois eu estou bem certo de que nem a morte não pode contra você, cristão. Ainda que você morra, você vai se encontrar com Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem os problemas de hoje, nem do porvir, nem os poderes, nem os problemas que virão mês que vem, semana que vem, nem poderes, nenhum governo desse mundo, nem altura, nem profundidade nenhuma, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama, meu irmão. Quer você esteja vivo, quer você morra, Jesus te ama. Quer demônios ou anjos se levantem contra você, Jesus te ama. Quer governos humanos, quer altura, profundidade, lutas, angústias se manifestem na sua vida, Jesus te ama. Ele deu a vida na cruz para te salvar, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar você. Então, quando Cristo é a força da sua vida, você pode permanecer contente em toda e qualquer situação. Nesse mesmo capítulo, no versículo 4, ele já disse aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Quando Cristo é o Senhor da minha e da sua vida, nós podemos nos alegrar em qualquer circunstância. Eu me lembro que eu aprendi na escola dominical, outro dia eu cantava com os lá de casa, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos do Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos do Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos do Senhor. A gente aprendia até em grego. Orarete inquirio, pantotepo tahu pantou. Que você se alegre no Senhor. Que a sua alegria esteja em Jesus, querido. E aí pode vir a angústia, pode vir o mar, pode vir as tempestades, pode vir o inferno, pode vir o diabo, pode vir a falta de dinheiro, pode vir os problemas. Nada vai separar você do amor de Deus que está em Jesus. Então, meu querido irmão, entenda que você tem o maior de todos os tesouros. Cristo te amou e deu a vida na cruz por você. E Ele pagou os teus pecados e sustenta a tua vida. Se alegre nele. Um grande teólogo europeu do século XX veio dar uma palestra nos Estados Unidos num seminário. E naqueles momentos de perguntas que se fazem aos teólogos, perguntaram para ele: grande teólogo, qual é para você a principal verdade das Sagradas Escrituras? E ele começou a cantar aquele hino que no nosso hinário sai com outra letra, mas ele cantou assim: Cristo me ama, eu bem sei, pois a Bíblia disse assim. Cristo me ama, eu bem sei, e hoje disse, vem a mim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Você é a pessoa mais amada da terra. Então, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de olhar para as circunstâncias. Cristo te amou, como diz o nosso hinário, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Que você descanse nos braços do Senhor, confie nele e aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. A bênção do contentamento é a bênção agradecida,
A bênção do contentamento é a bênção ultracircunstancial. A bênção do contentamento é a bênção cristocêntrica. Que olhando para Jesus, você possa dizer como Paulo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Que Deus encha o nosso coração de paz e de alegria e de contentamento no Senhor Jesus. Que Deus te dê a bênção do contentamento, em nome de Jesus. Amém.